Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Carrilho, Memphis, enfim, todos os últimos jogadores aí que ele acabou trazendo, Hugo Souza. Então, o Fabinho tem um olhar interessante, apurado, e é nele que o torcedor tem que confiar. Tem que depositar a confiança de que ele possa trazer um nome que pode não ser um cara que, poxa, esse cara chega para jogar, vestir a camisa, né, vai resolver todos os problemas. A gente nunca sabe antes de acontecer. Mas o Biel é aquela coisa toda, né? Ele tem só indícios negativos, aí também não dá, né? Enfim, vamos ver o que acontece a partir de agora. Tem uma janela que está abrindo agora, dia 10 de julho. Então é importante que se diga, né? O Corinthians não contratou ninguém. Ninguém contratou ninguém, né? Porque teve aquela janelinha antes do Mundial e agora não tem janela aberta. Mas claro que as movimentações precisam começar, porque você começa a registrar atletas a partir do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. Então você tem quase 2 meses, mas tem um Campeonato Brasileiro que já retoma, tem uma Copa do Brasil, e aí? E aí não dá para esperar muito tempo, dá para esperar o 1º de setembro, né, que é o aniversário do Corinthians e o meu, consequentemente. Você não pode esperar 1º de setembro para poder anunciar reforços, né? Tem que começar desde já e as movimentações já começaram. Um dos motivos pelo qual o Corinthians também está no mercado é essa liberação na folha salarial que está acontecendo. Ela parece pequena quando a gente olha o montante, né? O Corinthians é um clube que gasta mais de 20 milhões de reais por mês em folha salarial. Tem jogadores ali com salários muito altos, né? O Memphis, o próprio Yuri. Então, assim, é claro que você, quando tem uma economia de 3 milhões de reais, não parece muito. Mas, cara, dá para trazer 1 ou 2 bons jogadores com esse valor que foi aberto, que já estava previsto no orçamento, né? Vamos combinar. Então, com as saídas do Coronado e do Alex Santana e possivelmente do Diego Palacios, que, vamos lá, né? Acho que tem que encontrar uma solução para ele, né? Já que ele não vai atuar pelo clube. Contrataram o Fabrício Angileri, tem lá o Matheus Bidu, o Hugo, enfim. Mas o Palacios, fisicamente, até clinicamente, não me parece recuperado 100%. Então, talvez o Corinthians tenha que mesmo repassar e fazer alguma liberação de folha, né? Acho que é a troca de prejuízos necessária. Com isso, contabilizando esses outros 2 que eu citei, o Alex Santana e o Coronado, você tem aí uma folha de pagamento aí para poder acordar. É claro que esse valor que você libera do Coronado, por exemplo, que não está contabilizado, é um valor que você tem que contabilizar, que é o que você ainda vai pagar para o jogador. E eu queria falar sobre a saída do Coronado. Porque o Coronado é o seguinte, ele inclusive já foi anunciado aí com o seu retorno lá para o Al-Sharjah dos Emirados Árabes. Ele abriu mão de muito dinheiro, porque assim, o torcedor ele pode ter aquela ideia, poxa, o cara não ganhou, não jogou nada aqui, na opinião do torcedor, né, de alguns torcedores, o cara não correspondeu e ainda quer cobrar o que ele tem direito. Vamos lá, né? Ninguém obrigou o Corinthians a fazer um acordo com o Igor Coronado. E o fato dele não ter dado certo é o que acontece com muitos jogadores, né? E se tinha uma expectativa muito grande sobre ele. Então, o fato dele ter, o seu empresário, né, o Rafael Brandino, e o próprio Corinthians, né, terem encontrado esse meio termo, eu acho salutar, de verdade. O Coronado, assim, acho que sai pela porta da frente, pela conduta, pelo profissionalismo. Teve lesões que o atrapalharam. Veio com uma pecha, né, uma marca, um carimbo muito negativo, né, por conta daquela declaração do Rosalá Santoro, dizendo que ele custava 2 milhões de reais por mês, e isso gerou um carimbo de uma expectativa muito maior criada sobre ele, né? Pô, o cara ganha 2 milhões, o cara vai ter que jogar muito. E ele nunca conseguiu. Muito pelas lesões e muito porque o Rodrigo Garro simplesmente resolveu se tornar um principal meia do futebol brasileiro no ano passado. E o Emiliano Dias, eu já falei isso para vocês, né, revelou para mim lá no papo que a gente teve no podcast com o Denilson, vale a pena assistir essa entrevista. Ele disse, cara, a gente se culpa por não ter encontrado a melhor posição para ele. Então, assim, mas aí eu defendo um pouco o Emiliano, porque não foi culpa só deles, né? Ele não conseguiu jogar com nenhum treinador. E isso, às vezes, cara, é meio inexplicável, né? Porque qualidade técnica todos elogiam, conduta profissional todos elogiavam.
Não rolou, gente. Não rolou como não rolou com outros grandes jogadores que o Corinthians contratou. E é uma pena, porque qualidade técnica, a gente viu que ele teve em alguns momentos, né? Teve alguns lampejos de um jogador que tinha uma finalização absurda, uma enfiada de bola, assim, sabe? Com visão, com inteligência. Se ele... nunca teve uma sequência também. Então, assim... eu lamento a saída dele, mas entendo que talvez tenha sido melhor para todo mundo, porque a expectativa sempre ela acabava sendo maior do que a realidade. E aí você trabalha com a frustração o tempo todo. Isso não é legal. Então o Coronado acabou saindo junto do Alex Santana, que até todo mundo, a gente já falou bastante sobre isso, né? Foi emprestado para o Grêmio. Eu, como gremista, gostei. Só espero que ele não repita o cenário dos outros clubes, né? Do próprio Corinthians, do Atlético Paranaense. Começar bem, lesionar, demorar para voltar, aquela coisa toda. Se ele estiver bem, eu acho que vai ser um baita reforço para o Grêmio. E acho até que ele poderia ser melhor aproveitado no Corinthians, porque acho que ele está na frente tecnicamente de outros atletas que ficaram. Enfim. Me falaram que aquela briga que teve com a torcida já foi contornada. Vocês sabem o que aconteceu ali ou não? Alguém sabe o que houve? Eu sei o que aconteceu, tá? Já me falaram o que aconteceu. Alguém sabe? Saiu em algum lugar? Vamos ver se alguém vai escrever aqui se saiu em algum lugar. O que aconteceu, se alguém sabe, tá? Ele ganha 9 milhões por mês. Você vê como pagam bem o Memphis, né? O Memphis ganha 6 milhões por mês no Corinthians, tá? Davi falou, não sabemos, Samir. O Thiago Nazaré, só tu sabes, né? Não vi em nenhum lugar o que aconteceu. O que houve foi o seguinte, isso uma pessoa me contou. O Malcolm foi mandar um beijinho para a família, foi mandar um beijo para a família que estava na arquibancada, e os torcedores que estavam ali próximos da família dele acharam que o beijinho era para eles, que o Malcolm estava provocando. Por que o Malcolm faria isso? Se tem uma coisa que o Malcolm não tem, é perfil de sem vergonha. Ele não tem. É um menino na boa. Ele não é nem marrento, né? É um moleque tranquilo, o Malcolm. Um menino super do bem. Entendeu? Então ele não faria isso. Então, depois que foi na discussão ali, tudo foi contornado, porque foi explicado, ó, minha família tá ali, entendeu? O beijo era para eles, vocês estão viajando, tal. E aí o Nicola disse que ele brigou com o torcedor. O Nicola disse, mas o Nicola não explicou, ele não tem essa informação que eu tenho, tá? Eu estou explicando o que aconteceu, tá? Enfim. E o Malco, então, o que aconteceu foi isso. Ele foi mandar um beijo para a família dele que estava ali naquela direção. Os caras acharam que estavam zombando, né? Era uma zombação ali deles. Enfim, do Malcolm. Ele jamais faria isso, tá? Isso foi contornado. Então não tem briga nenhuma mais entre Malco e torcida do Al Hilal. E não tem briga entre Malco e Al Hilal, tá? O que me falaram é que essa informação que o Al Hilal está dispensando o Malco não é verdade, tá? Não é verdade. E o que me falaram é o seguinte, o Malco gosta de bons contratos, isso não é novidade para ninguém, e que se o Al Hilal, por acaso, dispensar o Malco, outro clube da Arábia vai pagar a mesma coisa para ele. Então ele deve permanecer por lá ainda, tá? Então essa é a questão hoje envolvendo o Malco. Até uma fonte me escreveu, falou chance zero. Eu não quero falar isso porque futebol é uma coisa assim, é uma coisa, sabe, que tudo pode acontecer sempre, tá? Mas o que me passaram em relação ao Malco é que é uma situação hoje, assim, muito difícil dele voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Corinthians, um jogador que ganha 9 milhões por mês, né? O contrato dele, né, não termina agora, então, assim, não faz sentido, né, o Malcolm voltar, né, ao futebol brasileiro. O jogador tem 28 anos, tá? Tem aí uma carreira muito boa, né? Muito boa, inclusive com passagens pela seleção, né, brasileira, tá? Salve, fiel corintiana. Né, gente, finalmente aí, essa semana acaba aí a nossa abstinência de jogos do Corinthians, né? Vamos poder voltar a passar raiva aí, né?
a cobrar reforço, né? Porque, enfim, né, gente? Eu espero muito que não aconteça isso, né? Que o Timão já consiga aí voltar das férias com uma vitória, né? Uma baita vitória pelo Jardim Alegre. Mas, dadas as condições aí de que o Timão não está contratando, tá cheio de enrolação, só emprestando e vendendo jogador e sem trazer ninguém no lugar, dá um pouco de medo, tá? E o Dorival até agora não passou uma confiança tão grande pra gente, né? Então tem esse dilema aí, né? Esse receio, né? Mas vamos ver o que é que vai rolar, né? Como é que vai ser aí, como é que o Memphis vai estar, né? Porque, enfim, passou as férias aí lançando várias músicas, né? Bora ver como é que tá o futebol dele, né? E se dá tempo de o Timão ainda contratar alguém antes que a janela feche, né? Enfim, se inscreve aí, deixa o like e, como sempre, né? Vai Corinthians!